Padre Pio conhecia a tristeza profunda como poucos santos conheceram. Durante 50 anos, ele carregou as chagas de Cristo em seu corpo, sangrando constantemente, sofrendo dores insuportáveis que não o deixavam dormir. Ele enfrentou ataques físicos de demônios todas as noites, deixando-o coberto de feridas e hematomas. Ele foi incompreendido pela própria igreja, suspenso de celebrar missa publicamente, acusado de fraude, isolado e humilhado. Ele viu a maldade humana de perto, ouvindo confissões por 16 horas por dia, absorvendo o peso dos pecados de milhares de almas. E mesmo assim, mesmo carregando toda essa dor, ele tinha uma resposta para quem chegava até ele dizendo: Padre Pio, estou com uma tristeza profunda que não passa. O que eu faço? Se você está assistindo este vídeo agora, talvez seja porque você também carrega uma tristeza profunda. Uma tristeza que não é apenas um dia ruim, não é apenas melancolia passageira. É aquela tristeza que te acorda de madrugada, que pesa no peito como uma pedra, que tira o sentido de tudo, que faz você questionar se vale a pena continuar. É a tristeza que os remédios não curam completamente, que as terapias não resolvem totalmente, que as distrações não apagam definitivamente. É a tristeza da alma, a tristeza espiritual, a tristeza existencial, que só quem passa por ela entende. Pare tudo agora. Desligue a televisão, silencie o celular, porque nos próximos minutos você vai ouvir os conselhos mais poderosos que Padre Pio dava para pessoas que sofriam exatamente o que você está sofrendo agora. Não são conselhos superficiais do tipo, pense positivo ou tudo vai passar. São conselhos profundos, testados no sofrimento real, vindos de alguém que viveu tristezas inimagináveis e ainda assim encontrou paz, alegria e sentido na vida. Padre Pio dizia algo que pode parecer duro no começo, mas que é profundamente libertador. A tristeza profunda é um dos maiores males que pode atacar uma alma, mas também é uma das maiores oportunidades de santificação. O demônio usa a tristeza para nos afastar de Deus, mas Deus permite a tristeza para nos aproximar dele de forma que jamais nos aproximaríamos na alegria. Tudo depende de como você responde à tristeza que carrega. Ele explicava que existem dois tipos de tristeza. A tristeza mundana, que é venenosa, que leva ao desespero, ao pecado, à morte espiritual. E a tristeza santa, que é purificadora, que leva ao arrependimento verdadeiro, à conversão profunda, à união íntima com Cristo crucificado. A primeira tristeza vem do demônio e precisa ser combatida com todas as forças. A segunda vem de Deus ou é permitida por Ele e precisa ser abraçada e oferecida. Como distinguir uma da outra? Padre Pio ensinava: a tristeza mundana te afasta da oração, te faz duvidar de Deus, te empurra para o pecado, te isola das pessoas, te tira toda a esperança. A tristeza santa te aproxima da oração, te faz confiar mais em Deus, te purifica do pecado, te aproxima das pessoas certas, te enche de esperança mesmo no sofrimento. Examine tua tristeza e verás de onde ela vem. Antes de darmos os conselhos práticos, vamos entender o que a Bíblia diz sobre tristeza. Em 2 Coríntios 7, versículo 10, São Paulo escreve: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está dizendo exatamente o que Padre Pio ensinava. Existe tristeza que salva e tristeza que mata. A tristeza santa que vem de Deus leva à conversão e à vida eterna. A tristeza mundana que vem do pecado e do demônio leva ao desespero e à morte espiritual. E Jesus mesmo experimentou tristeza profunda. No Getsêmani, ele disse aos apóstolos: minha alma está triste até a morte. Jesus, o Filho de Deus, experimentou tristeza tão profunda que ele suou sangue. Isso nos ensina algo crucial. Tristeza profunda não é sinal de falta de fé, não é fraqueza espiritual, não é punição de Deus. É parte da experiência humana que até o próprio Deus encarnado experimentou. E se Jesus experimentou tristeza profunda e a superou,
nós também podemos, com sua graça. Padre Pio sofria tanto que às vezes os frades o ouviam chorando sozinho em sua cela. Quando perguntavam se estava tudo bem, ele respondia: estou oferecendo minha tristeza pela conversão de pecadores. Cada lágrima que derramo não é desperdiçada. Deus a recolhe e a transforma em graça para almas que estão à beira do desespero e da perdição. Minha tristeza tem sentido porque não a sofro sozinho nem inutilmente. Essa é a primeira grande lição de Padre Pio sobre tristeza profunda. Ela não precisa ser inútil. Toda tristeza pode ter sentido, pode ter propósito, pode gerar frutos espirituais imensos se você souber como lidar com ela corretamente. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente como fazer isso. Então, se você está sofrendo com tristeza profunda agora, se você mal consegue continuar, se você está à beira do desespero, comente aqui embaixo: Padre Pio, ensina-me a transformar minha tristeza em santificação. Não é apenas um comentário, é uma oração, um clamor da alma por ajuda, e Padre Pio no céu ouve e intercede por você. E deixa aquele like se você está lutando contra a tristeza e precisa urgentemente de ajuda espiritual real, não de conselhos superficiais. Se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho, porque aqui são compartilhados ensinamentos profundos de santos que realmente sofreram e sabem como transformar sofrimento em santidade. Pode pausar rapidinho para fazer isso, depois volta. Porque agora vêm os conselhos práticos que podem mudar tudo. Respire fundo. Você não está sozinho nessa tristeza. Padre Pio esteve onde você está. Jesus esteve onde você está. E ambos venceram. E você também vai vencer com a graça de Deus e com os conselhos que vêm agora. Agora vamos aos conselhos práticos que Padre Pio dava para pessoas com tristeza profunda. Ele tinha 10 conselhos principais, e vamos começar com os 5 primeiros. Conselho 1. Não fuja da oração, mesmo que pareça impossível. Padre Pio dizia: quando a tristeza te atacar, tua primeira reação será fugir da oração, pensar que Deus não te ouve, que não adianta rezar. Essa é a maior armadilha do demônio. Justamente na tristeza profunda é quando você mais precisa da oração. Mesmo que pareça seca, mesmo que pareça inútil, mesmo que você não sinta nada, ore. Ore com as lágrimas, ore com o vazio, ore com o desespero. Deus ouve especialmente as orações que sobem da alma em profunda tristeza. Ele recomendava orações específicas para momentos de tristeza. O rosário, mesmo que mecânico, tem poder. O Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Ficar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, mesmo sem conseguir rezar nada. Sua presença ali já é oração, ele dizia. Deus não precisa de suas palavras bonitas. Ele quer seu coração quebrantado. Como aplicar? Estabeleça um mínimo não negociável de oração diária. Mesmo nos dias piores, ore pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria. É melhor orar 1 minuto do que não orar nada. E quando conseguir, ore o rosário completo, porque Nossa Senhora tem poder especial sobre a tristeza e o desespero. Conselho 2. Confesse-se frequentemente, mesmo sem pecados graves. Padre Pio era insistente nisso. A confissão não é apenas para pecados mortais, é remédio para a alma. Quando você está triste profundamente, vá se confessar. Conte ao Padre sua tristeza, peça bênção especial, receba a absolvição mesmo de pequenas faltas. A graça sacramental da confissão tem poder de curar, não apenas pecados, mas também feridas da alma. Ele contava de pessoas que chegavam no confessionário com depressão terrível e saíam completamente diferentes após uma confissão bem feita. Não era apenas efeito psicológico, era graça sacramental real agindo na alma, limpando, curando, restaurando. Como aplicar? Confesse-se pelo menos uma vez por mês, mesmo sem pecados mortais. Na confissão, além dos pecados, conte ao Padre sobre sua tristeza, peça orações, peça conselhos,
Deixe a graça do sacramento trabalhar em você. Conselho 3. Comungue com a maior devoção possível. Padre Pio dizia: na Eucaristia, você recebe Jesus fisicamente dentro de você. É o próprio Deus entrando em sua alma. Como uma alma pode continuar triste depois de receber Deus em si? A tristeza pode não desaparecer imediatamente, mas a cada comunhão bem feita, ela diminui. Jesus vai curando sua alma aos poucos, comunhão após comunhão. Ele recomendava comungar frequentemente, se possível diariamente. E preparar-se bem. Chegar alguns minutos antes da missa, fazer oração de preparação, receber Jesus com máximo amor e reverência, agradecer profundamente depois da comunhão. Como aplicar? Se possível, vá à missa diária. Se não for possível, vá pelo menos aos domingos e dias santos. Prepare-se bem antes, receba Jesus com amor, agradeça depois. Peça a Ele especificamente que cure sua tristeza. Conselho 4. Ofereça sua tristeza por almas que sofrem mais. Este é um dos conselhos mais poderosos e transformadores de Padre Pio. Ele dizia: quando você está triste, você tende a olhar apenas para seu próprio sofrimento. Mas há pessoas sofrendo muito mais que você. Há pessoas à beira do suicídio neste momento. Há pessoas perdendo a fé agora. Ofereça sua tristeza pela salvação dessas almas. Quando você transforma seu sofrimento em intercessão pelos outros, ele deixa de ser inútil e passa a ter valor eterno imenso. Padre Pio fazia isso constantemente. Sua tristeza, sua dor física, suas chagas, tudo ele oferecia pela conversão de pecadores. E Deus aceitava essa oferenda e salvava almas através do sofrimento dele. Como aplicar? Toda vez que a tristeza apertar, em vez de apenas lamentar, faça uma oração rápida. Jesus, eu ofereço esta tristeza por alguém que está sofrendo mais que eu agora. Usa minha dor para salvar almas. Isso transforma sofrimento inútil em sacrifício redentor. Conselho 5. Não se isole. Busque companhia de pessoas de fé. Padre Pio alertava: a tristeza profunda te empurra para o isolamento. Você quer ficar sozinho, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Mas isso é exatamente o que o demônio quer. Isolado, você fica mais vulnerável aos ataques dele, aos pensamentos sombrios, ao desespero. Busque companhia de pessoas de fé. Não precisa contar tudo para todos, mas não fique completamente sozinho. Ele recomendava participar de grupos de oração, visitar amigos católicos fiéis, conversar com um padre ou diretor espiritual regularmente. Ninguém se salva sozinho, ele dizia. Precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais escuros. Como aplicar? Mesmo que não tenha vontade, force-se a ter pelo menos um contato humano positivo por dia. Pode ser uma ligação para um amigo, pode ser ir à missa e cumprimentar pessoas, pode ser participar de um grupo de oração online. O importante é não se isolar completamente. Esses são os 5 primeiros conselhos, mas faltam 5 mais, e os próximos são ainda mais poderosos para situações de tristeza extrema. Se você está aplicando ou pretende aplicar esses conselhos, deixe seu like agora e nos comentários escreva qual conselho mais te tocou. E escreva também: Padre Pio, ajuda-me a vencer a tristeza. Vamos criar aqui uma corrente de oração onde todos intercedemos uns pelos outros. E se você conhece alguém que está com depressão ou tristeza profunda, compartilhe este vídeo. Pode salvar uma vida. Vamos agora para os 5 últimos conselhos de Padre Pio para vencer a tristeza profunda. Estes são especialmente poderosos para situações extremas. Conselho 6. Leia o Evangelho diariamente, especialmente a Paixão de Cristo. Padre Pio dizia: quando você está triste, leia sobre o sofrimento de Jesus. Leia os capítulos da Paixão nos 4 Evangelhos. Veja como ele sofreu infinitamente mais que você. Veja como ele foi abandonado, traído, humilhado, torturado, morto. E veja como ele suportou tudo com amor, oferecendo tudo ao Pai. Isso te dará perspectiva sobre teu próprio sofrimento e te ensinará como sofrer de forma redentora.
Ele recomendava ler pelo menos um capítulo do Evangelho por dia, meditando especialmente nas partes do sofrimento de Cristo. Quando você vê Jesus sofrendo na cruz por você, sua própria tristeza ganha sentido, ele explicava. Como aplicar? Reserve 10-15 minutos por dia para ler e meditar um capítulo do Evangelho. Comece pelos relatos da paixão, Mateus 26:27, Marcos 14:15, Lucas 22:23, João 18:19. Pergunte-se, como Jesus reagiu ao sofrimento? O que posso aprender com ele? Conselho 7. Pratique pequenos atos de caridade, mesmo sem vontade. Este conselho parece contraintuitivo, mas é extremamente eficaz. Padre Pio dizia: quando você está triste, tudo o que você quer é receber ajuda, consolo, atenção. Mas eu te digo algo paradoxal. A melhor forma de curar sua tristeza é ajudar os outros. Pratique pequenos atos de caridade. Ajude alguém que precisa. Dê esmola a um pobre. Visite um doente. Console um aflito. Você vai perceber que dando você recebe, e sua própria tristeza diminui quando você alivia a tristeza alheia. Padre Pio vivia isso intensamente. Mesmo carregando dores terríveis, ele passava 16 horas por dia no confessionário, consolando almas. E quanto mais ele dava aos outros, mais forças ele recebia de Deus. Como aplicar? Todo dia, mesmo nos piores, faça pelo menos um pequeno ato de caridade. Uma ligação para alguém que está sozinho, uma esmola a um necessitado, um elogio sincero a alguém. Pequenos gestos que tiram você do foco em si mesmo. Conselho 8. Tenha uma rotina espiritual fixa e não negocie com ela. Padre Pio era rigoroso com isso. Estabeleça uma rotina espiritual mínima e cumpra-a todos os dias, não importa como você se sente. Oração matinal ao acordar. Rosário em horário fixo. Leitura espiritual antes de dormir. Missa semanal ou diária, se possível. Não negocie com sua rotina baseado em seus sentimentos. Sentimentos mentem. Você nunca terá vontade de orar quando está triste, mas é justamente quando mais precisa. Ele explicava que a rotina cria estrutura, e estrutura dá estabilidade, e estabilidade ajuda a manter a sanidade mental e espiritual mesmo na tempestade da tristeza. Como aplicar? Escreva sua rotina espiritual mínima diária. Exemplo, 5 minutos de oração ao acordar, 1/3 do rosário, 10 minutos de leitura espiritual à noite. Cole no lugar visível. Cumpra religiosamente independente de como se sente. Conselho 9. Rejeite pensamentos de desespero e suicídio. Imediatamente. Padre Pio era extremamente direto sobre isso. Se pensamentos de suicídio vierem à sua mente, reconheça imediatamente que são do demônio e rejeite-os com todas as forças. Grite mentalmente ou em voz alta: Vade retro Satana, afasta-te de mim. Faça o sinal da cruz. Invoque o nome de Jesus. Segure um crucifixo ou rosário. Mas não dialogue com esses pensamentos. Não dê espaço a eles nem por um segundo. Ele também recomendava buscar ajuda imediatamente se os pensamentos suicidas fossem persistentes. Falar com um padre, com um psicólogo, com um amigo de confiança. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Melhor pedir ajuda e se salvar do que ficar calado e se perder. Como aplicar? Se pensamentos suicidas aparecerem, rejeite-os imediatamente. Não são seus pensamentos, são ataques do inimigo. Ligue para alguém na hora, vá para um lugar com pessoas, busque ajuda profissional. E reze: Jesus, afasta de mim esses pensamentos. Padre Pio, intercede por mim. Conselho 10. Lembre-se, isto também vai passar. Padre Pio dizia algo profundamente consolador. Nenhuma tristeza dura para sempre. Por mais profunda que seja, por mais escura que pareça, ela vai passar. Você pode não acreditar nisso agora, mas eu que já vi milhares de almas passarem por isso, te garanto, vai passar. Pode demorar dias, semanas, meses, mas vai passar. E quando passar, você verá que cresceu espiritualmente de forma que jamais cresceria sem o sofrimento. A tristeza profunda, quando bem vivida,
transforma você num santo. Ele pedia às pessoas para guardarem essa frase: isto também vai passar, e repetir sempre que a tristeza apertasse. É verdade absoluta. Nada nesta vida é permanente exceto Deus. Sua tristeza também não é permanente. Aguente mais um dia, depois mais um, depois mais um. E um dia você acordará e perceberá que a tristeza diminuiu, que a luz voltou, que a vida tem sentido de novo. Como aplicar? Escreva num papel: isto também vai passar. Cole no espelho, na cabeceira, no celular. Toda vez que a tristeza apertar, leia essa frase e acredite nela. E aguente mais um dia, só mais um dia. Depois, repita amanhã. Agora vamos ver testemunhos reais de pessoas que aplicaram os conselhos de Padre Pio e venceram a tristeza profunda. Estes relatos mostram que os conselhos não são teoria, são práticos e funcionam. Testemunho 1. Maria, 45 anos, depressão, pós-perda. Maria perdeu o marido em acidente trágico. Entrou em depressão profunda, não conseguia sair da cama, pensava em suicídio diariamente. Alguém lhe deu um livrinho com conselhos de Padre Pio. Ela começou aplicando o conselho 1, orar mesmo sem vontade. Começou rezando apenas um Pai Nosso por dia. Depois foi aumentando. Em 3 meses estava rezando o rosário inteiro diariamente. Depois aplicou o conselho 4, oferecer a dor pelos outros. Ela passou a oferecer sua tristeza por viúvas que estavam sofrendo como ela. Foi transformador, ela testemunha. Quando comecei a oferecer minha dor pelos outros, ela ganhou sentido. Não era mais sofrimento inútil, era sacrifício redentor. E aos poucos, muito aos poucos, a tristeza foi diminuindo. Hoje, 5 anos depois, Maria lidera um grupo de apoio para viúvas em sua paróquia. Ela ajuda outras mulheres a passarem pelo que ela passou e testemunha: a tristeza não desapareceu 100%, saudade sempre terá, mas não é mais aquela tristeza desesperadora que me fazia querer morrer. É tristeza santa, purificada, que me aproximou de Deus como nunca estive antes. Testemunho 2. João, 32 anos, depressão clínica. João tinha depressão clínica diagnosticada, tomava medicação, fazia terapia, mas nada resolvia completamente. Descobriu os conselhos de Padre Pio e decidiu aplicar junto com o tratamento médico. Ele implementou o conselho 8, rotina espiritual fixa. Criou uma rotina: acordar, 10 minutos de oração, ir trabalhar, missa na hora do almoço quando possível, chegar em casa, jantar, 1/3 do rosário, dormir. A rotina me salvou, ele diz. Nos dias piores, quando a depressão apertava, eu não precisava decidir o que fazer. Eu apenas seguia a rotina. Acordar, orar, trabalhar, rezar, dormir, um dia de cada vez. E a rotina criou uma estrutura que sustentou minha vida quando eu não tinha forças para me sustentar sozinho. Junto com a rotina, ele aplicou o conselho 2, confissão frequente. Passou a se confessar toda semana. O sacramento me limpava, me renovava, me dava forças para mais uma semana. Era como reset espiritual semanal. Hoje João ainda tem episódios de tristeza, mas sabe lidar com eles. A diferença é que antes a depressão me dominava. Agora eu tenho ferramentas espirituais para enfrentá-la. Os conselhos de Padre Pio, junto com o tratamento médico adequado, me deram minha vida de volta. Testemunho 3. Ana, 28 anos, tristeza existencial. Ana não tinha motivo aparente para a tristeza. Tinha bom emprego, família, saúde. Mas sentia vazio existencial profundo, falta de sentido na vida. Questionava se valia a pena viver. Conheceu os conselhos de Padre Pio através de um retiro espiritual. O conselho que mais a impactou foi o 6. Ler o Evangelho diariamente, especialmente a Paixão. Ela começou a ler e meditar a Paixão de Cristo todos os dias. Quando eu via Jesus sofrendo na cruz, carregando os pecados do mundo inteiro, morrendo por amor mesmo sendo inocente, minha própria vida ganhava sentido. Eu percebi que minha existência
não é sobre minha felicidade pessoal. É sobre amar como Jesus amou. É sobre carregar minha cruz unida à cruz dele. Ela também aplicou o Conselho 7. Pequenos atos de caridade. Começou a visitar asilos semanalmente, levando alegria para idosos abandonados. Quando eu tirava o foco de mim mesma e colocava nos outros, a tristeza diminuía drasticamente. Eu percebia que minha vida tinha propósito, aliviar o sofrimento alheio. Hoje Ana é missionária leiga em tempo integral. Trabalha com população de rua. Encontrei meu sentido de vida servindo aos mais pobres. A tristeza existencial desapareceu completamente quando encontrei minha vocação de servir. Agradeço a Padre Pio por me ensinar que o caminho para a alegria passa pelo serviço amoroso aos outros. Esses 3 testemunhos, e há milhares de outros similares, nos ensinam algumas verdades importantes. 1. Os conselhos funcionam, mas exigem prática consistente. Ninguém venceu a tristeza aplicando os conselhos uma vez só. Foi preciso persistência, disciplina, aplicação diária. 2. Não há cura mágica instantânea. Todos levaram meses para ver resultados significativos, mas todos viram resultados quando persistiram. 3. Tratamento espiritual e médico. Se complementam para quem tem depressão clínica, os conselhos espirituais devem ser aplicados junto com tratamento médico adequado, não em substituição. 4. A tristeza pode se tornar seu maior mestre espiritual. Todos os 3 testemunharam que a tristeza, quando bem vivida com os conselhos de Padre Pio, os transformou espiritualmente de forma que nada mais teria transformado. 5. Ajudar os outros. É remédio poderoso nos 3 casos. Servir aos outros foi parte fundamental da cura da própria tristeza. Para quem está em tristeza, leve a moderada. Escolha 3 conselhos para aplicar esta semana. Sugestão. Conselhos 1, 4 e 10. Comece pequeno, vá aumentando gradualmente. Para quem está em tristeza profunda, mas funcional, aplique os conselhos 1, 2, 3, 8 e 10. Crie rotina espiritual mínima e cumpra-a religiosamente. Busque sacramento regularmente. Para quem está em crise severa com pensamentos suicidas, busque ajuda profissional imediatamente. Ligue para CVV 188, 24 grátis. Fale com psiquiatra e aplique urgentemente o conselho 9. Rejeite pensamentos de morte. Não fique sozinho. Conte para alguém de confiança o que está sentindo. Agora vamos fazer juntos uma oração que Padre Pio recomendava especialmente para pessoas com tristeza profunda. Ore com fé. Senhor Jesus Cristo, Tu que experimentaste tristeza tão profunda no Getsêmani, que suaste sangue, Tu me entendes. Tu conheces o peso que carrego em meu coração. Tu vês as lágrimas que derramo em segredo. Tu ouves os gritos silenciosos da minha alma. Não me abandones nesta noite escura. Estende Tua mão poderosa e me tira deste abismo de tristeza. Pela intercessão de Padre Pio, que conheceu sofrimentos inimagináveis e ainda assim viveu em paz profunda, eu te suplico, cura minha alma, transforma minha tristeza. Amém.